Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana, hoje com Ricardo Vieira e Miguel de Sousa, uma vez que na BTL está o senador em falta, António Trindade, e ainda o habitual moderador, Ricardo Miguel Oliveira. Aos dois, boa tarde. Boa tarde. Por acaso para dizer que o turismo estragou aqui o programa. Valores mais altos só levanta. Hoje vamos abordar a atualidade política da Madeira e do país, com foco na campanha eleitoral dos vários partidos para as eleições regionais do dia 23 de março, quando estamos a 9 dias de ir a eleições. Quais as soluções viáveis num quadro de possíveis arranjos parlamentares na Assembleia, no caso de ninguém sair como grande vencedor, isto é, com uma maioria absoluta no bolso, ou quais as ideias que mais se têm destacado nas propostas dos vários partidos? São algumas das perguntas que serão colocadas, mas também a crise que se instalou no país, à conta da queda do governo liderado por Luís Montenegro, será obviamente tema de conversa e, claro, a própria gestão do caso por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que convocou eleições legislativas nacionais para o dia 18 de março. Maio. Exato, maio. Feito o resumo, daquilo que vamos abordar, muito sinteticamente neste debate da semana, como habitual, creio que trouxeram a frase que marca os últimos 7 dias, por isso eu pedia que nos apresentasse, Miguel de Sousa, a frase que nos traz na manga. Ou no telemóvel, neste caso. Ora, Marcelo, o dissolvente. Eu penso que sempre se deu um cognome aos reis e aos presidentes também, mais ou menos, alguns foram tendo algum cognome associado. E este é o dissolvente, achava nessa cesta de solução entre o continente, a Madeira, ou entre o espaço nacional, a Madeira e os Açores. Portanto, o homem está marcado por esta coisa, sinal que também se esforça pouco. Acho que não fez o que se lhe devia fazer, o que lhe era devido fazer. Não se esforçou, não chamou os dois rapazes e sentá-los. Eu ainda me lembro do brigadeiro Carlos Azeredo, acho que na altura era brigadeiro, Carlos Azeredo, no princípio, quando era presidente da junta governativa. E na altura, porque não havia jornal ainda, nem nada, era a junta que resolvia, e havia as greves e as manifestações, e aquela turbilhão toda do PREC e da Revolução, e era preciso aumentar salários, porque aqui naquela altura os salários aumentavam à bruta, e os sindicatos pediam coisas exorbitantes, e os empresários olhavam para aquilo assustados e percebiam que não podiam pagar. E então, eu lembro que uma vez, por causa da construção civil, o brigadeiro Azeredo chamou os principais empresários de construção civil, que o sindicato tinha dito que eram os que tinham obras e que não estavam a aceitar os aumentos, chamou-os ao Palácio São Lourenço, meteu-os numa sala e disse: enquanto vocês não concordarem com o aumento pedido pelo sindicato, ficam aqui dentro. E, portanto, o professor Marcelo Rebelo Sousa devia de fazer isso também, devia ter adotado uma tática dessa, chamar os dois rapazes, pô-los lá num cantinho sentados, enquanto vocês não se entenderem, ninguém sai daqui, tenham paciência. E realmente eu acho que ele fez muito pouco por evitar esta situação, como fez na Madeira. Aliás, tendo até um ministro da República que poderia fazer um trabalho de diplomacia política, de aproximação, de intervenção junto dos protagonistas principais, fazer alguma coisa, mas não ligam nada, não querem, não fazem, têm medo de ter responsabilidade ou pensam que se calhar ficam com a responsabilidade de que as pessoas pensem: olha, este gajo meteu-se e estragou tudo. Portanto, acho que assim, ter um presidente ou ter um ministro da República que é para nada,
para nada, eu acho que não vale a pena. Se calhar é melhor mudar o sistema e, portanto, todo ser para outra. Um elemento só para completar a rapidez com que o homem resolveu esta situação, quando com a Madeira foi visitar um presidente, não, ele não foi visitar, nunca vai ser visita de um presidente da República dos Estados Unidos, nunca vai, então foi ao funeral dele. Portanto, que assim sempre esteve próximo de um presidente da República. Enquanto foi ao funeral de um ex-presidente e voltou e coisa, foi pensando, nós ficamos aqui a olhar para aquilo, já vê, depois marcou as eleições para quando quis. Agora não, foi tudo muito rápido. Partidos num dia, conselheiros de Estado no outro dia, a seguir um discurso a lavarem todos como se ele fosse uma santa e o resto um conjunto de diabinhos, e portanto lá está marcado eleições para o dia 18 de maio. Mas não terá sido do seu interesse que o governo caísse rapidamente para que Do seu quem, é o meu. o Marcelo Rebelo de Sousa tinha essa intenção, Sei, de para quem que a são os comissão de interesses, eu não inquérito sei quem às são. gêmeas não, A comissão de não inquérito, houvesse conclusão a dessa comissão comissão de de inquérito inquérito? está tudo estragado, que eu vi agora que passaram para terça-feira a última Aprovação do reunião relatório. da comissão a ver se há uma possibilidade, mas é que há um relatório por cada proposta de solução, por cada partido. Aquilo não é para dar nada, o que era bem feito era a seguir abrir uma nova comissão de inquérito para o mesmo assunto, que o presidente continua o mesmo e a questão é presidencial, não é parlamentar. Muito bem, Ricardo Vieira, qual a frase que nos traz hoje? Olha, eu estou um pouco como a primeira página do Expresso de hoje, não é? O Expresso hoje, inovadoramente, ineditamente, melhor dizendo, faz duas primeiras páginas. A primeira página é para os que gostam da política e a segunda para os que estão fartos da política. E eu lembrei-me de uma frase que, para aqueles que estão fartos da política, e a frase foi citada pelo Guilherme Gomes, que é o vocalista dos Napa, e que citou uma frase do Saramago que diz que para conhecer a ilha é preciso sair da ilha. E eu lembrei-me desta frase, que é uma frase, aliás, curiosa e interessante, que nos leva a refletir um bocadinho sobre a sua essência. E lembrei-me desta frase um pouco também por causa da política, não é? Se calhar nós temos que sair um pouco desta ilha política para percebermos a política. Porque quem está demasiado embrenhado nela, se calhar não se apercebe bem do que se está a passar. E este distanciamento, que no fundo é hoje aquilo que nós sentimos em relação ao que está a acontecer em Lisboa, provavelmente não temos essa mesma percepção daquilo que está a acontecer na Madeira. E o que eu acho que desta frase resulta é uma necessidade de um certo distanciamento. Esfriar os nossos ânimos para que se consiga prescrever e, digamos, ter alguma clarividência sobre o que aí vem. É a frase que eu retive. Muito bem, e uma frase que fica para reflexão de quem nos ouve. Comecemos então pelo momento que se vive a nível nacional. Não quero, obviamente, dar uma aula de história, mas passo a resumir. Depois de muita tinta correr à volta da empresa do primeiro-ministro, o governo esfiado por Luís Montenegro apresentou uma moção de confiança que acabou por ser rejeitada e vamos a eleições no dia 18 de maio, data que é da concordância de todos os partidos. Até hoje só um governo tinha caído com o chumbo de uma moção de confiança, foi em 1977, com a queda do primeiro governo de Mário Mário Soares, mas não foi por qualquer alegado conflito de interesses, deveu-se a um contexto económico altamente complexo. Acontece que, na altura, e os senhores deverão recordar-se melhor do que eu, o Presidente da República, Ramalhianes, optou por não dissolver a Assembleia da República e deu posse a um governo que resultou de um acordo de incidência parlamentar entre PS e E CDS, também liderado por Mário Soares. Mário Soares.
Posto isto, começo por si, Miguel de Sousa, era mesmo necessário o país ir a eleições e haver uma nova clarificação um ano depois das últimas, do último sufrágio? Bom, isto, como está, eu Ou acho que faltou, não. faltou sentido de Estado, na sua opinião? O que a gente teve foi um azar enorme com o entendimento que o Primeiro-Ministro teve desta situação. Nem eu próprio que estou assim tão próximo, penso que estou próximo, penso que ouço bastante, tenho bastante, mas eu tenho uma dúvida grande sobre tudo isto. Eu não percebo como é que um advogado não sabe, e o Ricardo é capaz de poder-me esclarecer, mas o melhor é deixar assim, é porque eu não percebo como é que um advogado não sabe que com o marido não pode fazer negócio com a mulher se for casado em regime de bens adquiridos. Portanto, que aquilo é nulo. Portanto, um advogado faz um ato nulo. Ou isto não é nulo, ou então estamos todos aqui um pouco desvairados com a situação. Eu acho que isto não tem solução. Não tem solução. Porque já percebi que vai aparecer, já hoje parece que esse Pedro Nuno Santos já arranjou mais umas trapalhadas. Portanto, o que não houver hoje vem segunda, depois vem a seguir, nunca mais para. Nada diz que mesmo que o Montenegro se ganhar as eleições não abram outra vez uma comissão de inquérito e, portanto, ponham, digamos, que o lume aceso, entombrando para ir chateando. Isto entrou numa de dificuldade grave em encontrar uma saída para o PSD, que é o que me está a preocupar, já que qualquer saída que seja escolhida pelos portugueses, em princípio, olha, se os portugueses querem, é porque é o que pensam que é melhor para eles. Mas, envolvendo o PSD, eu acho que eles têm aqui uma grande dificuldade de encontrar uma boa saída, mesmo ganhando as eleições. Porque a única forma de ultrapassar tudo isto era uma maioria absoluta, mas isto não me parece que esteja no horizonte chegar aí, a não ser que alguma coisa venha a acontecer que não esteja previsto, nem seja esperado. Pronto, eu acho é que a gente ainda por cima tem coincidência no tempo com a Alemanha e a gente vai vendo qual é a diferença. É por isso que uns são ricos, outros são pobres, uns são organizados, outros são desorganizados, uns gostam de si próprios, os outros parece que se odeiam ou não têm qualquer expectativa em relação ao presente e ao futuro, e as diferenças fazem-se por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que nós fazemos. E parece que não vai haver uma boa saída disto, tenho pena, mas não estou a perceber, não estou a perceber, e pode ser que as pessoas de fora vejam melhor do que os de dentro, mas não estou a perceber como é que o PSD sai bem disto com a liderança do Dr. Luís Montenegro. Porque deu a entender que quis fugir da comissão de inquérito, o Ricardo Vieira. Não, é como sempre por houve pequenos indícios de algumas notícias que eh, revelavam que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se calhar tinha outra pretensão. E esses indícios foi os convites e as presenças de Leonor Beleza no meio desta história toda. Parece que havia a ideia de que o PSD designasse a doutora Leonor Beleza como para primeiro-ministro. Mas ela é Suplente, vice-presidente, ela a é primeira vice-presidente, vice-presidente do eu sei, PSD. eu sei. Mas também foi namorada do Dr. Marcelo Rebelo de Tá Sousa e bom, tem, mas eu não e acredito que o eu Dr. tenha tido Marcelo Rebelo de namorada. Sousa tem sempre a doutora Leonor Nem lhe Beleza, deu muita atenção. sempre na sua cabeça tem sempre a doutora Leonor Beleza. E falou-se disso e acho que essa história de facto é verdadeira. Havia ali a intenção de substituir o Dr. Luís Montenegro para que não houvesse esta brasa permanente que vai manter-se até às eleições e se calhar depois das eleições, como estava a dizer o Dr. Miguel Uhum. Sousa,
E, portanto, seria a substituição da pessoa por outra, sossegando as hostes em relação a essa matéria. Não é que eu acho, também tenho que dizer isto. Aqui há uns anos eu fui advogado de um presidente de Câmara e que tinha um processo a correr em tribunal que tinha sido intentado por um novo presidente de Câmara de outro partido. Que, a determinada altura, fui a julgamento ser ouvido como testemunha. E eu, na altura, disse numa coisa que ele ficou muito perturbado, mas que julgo que é uma medida que as pessoas deviam pensar. Eu disse a esse presidente de Câmara, ao novo presidente de Câmara que lá estava, que ele devia pensar que com a faca que hoje mata, pode amanhã morrer. E nestas matérias em que se anda a vasculhar a vida de cada um, até digamos, até a pré-primária, não é? Se calhar nesta matéria nem todos, ou quase nenhum, se pode arvorar em ter uma imaculada vida, não é? Eu lembro-me que o Dr. Pedro Nuno dos Santos saiu do governo porque não quis dar explicações sobre a situação da TAP. Quer dizer, amanhã, se eventualmente o povo português lhe desse a maioria para ele poder governar, essa história se calhar veio ao de cima outra vez. E não esqueçamos que o Dr. Pedro Nuno dos Santos é um homem de uma família, ao que se diz, bastante abonada. Essas questões dos dinheiros poderão vir Aliás, outra ele vez a de tinha um cima. Porsche no dia quando Exatamente. foi ele Quem para diz? ministro vender um Porsche. Quem diz o Pedro, quer dizer, se o problema, eu estou aqui a excluir as questões criminais, essas evidentemente têm outro tipo de tratamento, mas isto para dizer que se vamos a vasculhar os dinheiros que ganhamos e que não ganhamos, e como ganhamos e como não ganhamos, isto vai ser um lavar de roupa suja eterno. Embora eu reconheça aqui uma coisa que o Dr. Miguel Sousa disse, quer dizer, esta história da relação do Sr. Primeiro-Ministro com aquela empresa não ficou devidamente esclarecida. E não ficou devidamente esclarecida até por uma coisa relativamente fácil de lhe explicar. Esta solução que ele arranjou parece que quer esconder. Não é uma solução de vender as ações à mulher, para que a mulher apareça em primeiro lugar em vez de ser ele. Parece uma coisa meia tentar tapar o sol com a peneira, como diz o povo, não é? Uma coisa meia tonta que não é para uma pessoa que tem o grau de inteligência que ele tem, que parece-me ser uma pessoa bastante capacitada, portanto, há aqui qualquer coisa que não cai bem, não é? Não sei se há aqui razões para levar a comissões de inquérito, não. Agora que de facto foi uma atrapalhada, foi. Ele deveria ter-se desfeito da empresa. Sim, acho que sim. Acho que isso era o mais natural. Dava aos filhos, Arrumava essa doava situação aos filhos. definitivamente e acabava. Deixou essa coisa meio esquisita a meio, não é? Que todos nós ficamos aqui com alguma coisa mal compreendida, não é? E depois, esta coisa também de vir ao Parlamento, de vir pedir, sim senhor, que tirava a moção de confiança se a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse 15 dias. Isto foi de um ridículo atroz. Toda a gente sabe que uma Comissão de Inquérito não pode durar 15 dias. Foi de um ridículo atroz, quer dizer, para quê fazer uma sessão no Parlamento com esse tipo de medidas? Quer dizer, houve ali muito pouco bom senso também nisto tudo, quer dizer, e vamos para eleições, que no fundo o que vamos fazer é publicitar o senhor do Turismo Montenegro. Saber se os pecados dele são ou não suficientes para entrar no céu. É aquilo que vai se pedir ao povo, mais nada, não é? O resto... E se calhar, como dizia o Dr. Miguel Sousa, vamos chegar ao dia 18 de maio com a mesma ou pior situação do que temos. Eu acho que isto de facto é assim. E, no fundo, vejo aqui umas luzinhas no horizonte que se chamam Gouveia e Mel, que não perdeu esta oportunidade, já vai dizer umas coisinhas, não é? Dos 80% ao centro e os 20% nos Sim. extremos. E vir dizer que de facto isto não pode ser assim. Pá. E de facto um Presidente da República tem que vir dizer que isto não pode ser assim. Não é? Eu reconheço, eu não tenho neste momento qualquer afinidade nem qualquer escolha para as eleições presidenciais, mas reconheço que este discurso a mim encaixa-me bem. Eu acho que isto tem que se proteger, não é este tipo de situações. E, olha, se calhar estão-me a dar Curioso campo para alguém que não está na política, no caso de Mas se alguém. calhar isso pode, nesse caso, pode ser até O pior. um benefício, não é? Não sei. Já falamos um pouco aqui do que se passou, da novela, mas estamos a esquecer do espetáculo protagonizado na Assembleia da República na votação da moção de confiança. Acompanhou esse momento, Miguel de Sousa, que leitura é que faz do que se passou? A dado momento parecia
que havia, tentava-se mostrar ao país quem é que estava a tentar, quem é que estava a tentar Eu evitar. acho que tentaram até à exaustão mostrar de quem era o responsável Uhum. por irmos para eleições. Havia essa preocupação, ainda hoje. Então, o Pedro Nuno Santos, acabei de vê-lo na televisão a dizer: o PS não queria eleições, mas quer dizer, toda a gente não quer, mas vamos tê-las. Portanto, essa era a preocupação. E penso que esta situação que o Ricardo falou, de uma infantilidade terrível da história de andar nos 15 dias e nos 90 dias e no não sei o quê. Portanto, era sempre, eu acho que aquilo foi sempre a tentativa de tentar mostrar a quem está em casa, estes estão a fazer tudo o que é possível para, mesmo dizendo as neiras, ou propondo as neiras, ou tentando seguir com as neiras, era só uma tentativa de não ser o último a acabar o galhão. Portanto, de haver sempre mais uma proposta, uma coisa. Pronto, a mim, isso, portanto, foi tudo triste, triste. Foi no noticiário das 6 da TSF, aqui, que acabou há 1 hora e 5, 1 hora e 10. Tanto eu não resisto a dizer isto, o doutor Paulo Cafofo a comentar a data das eleições e a dizer que, ao menos que eu agora aprovado, que o PSD nacional e o PSD da Madeira são iguais em matéria de transparência. Epá, é preciso ter uma lata. Primeiro, o homem é de uma baixa política do Refere-se pior possível. à escolha de Do pior data. possível. E ele, aliás, foi capaz de, pela primeira vez em Belém, ter sido ele a anunciar uma coisa que cabia ao Presidente da República quando decidisse informar, que era o dia das eleições regionais. E ele armado em esperto, em espertalhão, que aquilo é de burro, não é de espertalhão, é de burro. Portanto, a anunciar essa grande coisa que o Presidente da República lhe tinha dito. E depois, parece que se esqueceu do José Sócrates. Então, o José Sócrates não era do Partido Socialista. E este António Costa tinha maços de dinheiro no gabinete ao lado do dele, mas eu dou o gabinete ao lado é do outro. Portanto, isto é tudo a maior puta vergonha. E vai tentar insinuar que, coitadinhos, são todos uns santinhos e o PSD é que é matéria de transparência. Não, não, não. Eu acho que este senhor não tem o mínimo de nível. Pouco está a se tentar candidatar. Ele diz que vai se candidatar a presidente do governo. Já viram que uma pessoa destas, na liderança de um governo, seja lá de onde for, no interior da Nigéria ou no interior do Cáucaso, de algum lugar qualquer, alguém tem a imaginar uma pessoa destas. Portanto, tem de estar num lugar de responsabilidade. Ricardo Guerra. Eu lembrei-me, mais uma vez, as minhas memórias vão para essas coisas. Lembrei-me do Gênesis, não é? No princípio do mundo, diz o Gênesis, que Deus pôs acessível, mas proibiu, a chamada árvore da sabedoria, não é? A célebre maçã. E depois há um que come a maçã, não é? E quando Deus questiona, mas quem é que comeu a maçã? Era ver um a tirar a responsabilidade para cima do outro, não é? Isto foi um pouco a cena nesse debate parlamentar. No Gênesis a coisa ficou resolvida com a serpente, não é? Meteu-se a responsabilidade na serpente e diz que a partir daí a serpente haveria de rastejar na terra. Ali, pelos vistos, não houve nenhuma serpente, porque eu gostava de ver essa pessoa, pelo menos, a rastejar por ser a responsável por essa desgraça. Não aconteceu. Mas, de facto, foi uma cena, acho eu, triste. Na minha opinião, a responsabilidade não morre sozinha, não é? Ali há responsabilidades mútuas. O Primeiro-Ministro, a meu ver, avaliou mal esta consequência e, por sua vez, os partidos da oposição também não tiveram o bom senso de perceber, com exceção da Iniciativa Liberal, aí tem que se tirar o chapéu, não tiveram o bom senso de perceber que as eleições não é solução para nada neste momento, pelo contrário.
Está tudo farto de eleições, É isso. não resolve nada, vai dar no mesmo. Isto é uma perda de tempo E incrível, por falta de inteligência. Porque eleições para resolver negociações, para fazer diplomacia partidária, para encontrar uma solução, até são bem-vindas. Mas isto são eleições para não resolver nada, para ficar cada um na sua, sem qualquer solução possível. é a tal herança de Marcelo Rebelo de Sousa de que falava no início deste debate. Com eleições à vista, só para fecharmos o Eu acho assunto, que o professor Marcelo está a pensar uma solução para cá e para lá. E a solução é esta. Se o partido ganhar as eleições, acho eu, não é? Se o partido ganhar as eleições, indicar como primeiro-ministro ou como presidente do governo uma pessoa que não consiga ter maioria no Parlamento, ele vai obrigar esse partido a indicar outra pessoa. Como é que ele obriga? É um papel que ele pode nomear no governo de sua iniciativa. E há tal história, para não coarte e diz enquanto não te seres É resolvido, um tu não bocadinho, sais um bocadinho daqui. essa situação. Julgo que é a única razão porque vejo que o Presidente da República não tenha Sim, tido uma mas intervenção mais. parece que o presidente. Sim, e estou a perceber, Ricardo, mas isso obriga a haver auscultações Claro, internas nos claro, partidos, a congressos, a coisa. claro. Isso leva Agora acho que não certo tenho a tempo. certeza, mas desta vez mas vamos a é. eleições muito Não, mais rápido do fazer que ainda nas estou a ver últimas perceber se o regionais. Miguel Albuquerque fizer fim-capé, que é o que eu tenho a certeza que ele vai fazer. Se fizer Sim, mas, Miguel, fim-capé mas se não da tem. sua situação, não se arranja ali à volta uma pessoa. Sim, é Ou verdade. até mesmo que ele queira. Até mesmo que ele queira, pode haver quem se oponha. Isto não é de uma pessoa, Eu percebo isso. não está sozinho a Mas também resolver. percebo a necessidade de termos governo e termos orçamento. Não, há interesses sempre mais elevados, mas só que às vezes os mais baixos impedem as soluções mais importantes. Para fecharmos o assunto nacional e com as eleições Nacional é domingo, quase aqui. o assunto nacional com o assunto das eleições de dia 18 de maio. Ahm, Há listas a formular, obviamente, depois das regionais, pelos partidos aqui na região. Do O CIR, PSD já o está CIR, resolvido. pelo Ah, PSD, pelos sim. vistos, já está Não ouvi, não resolvido. vi essa. Foi dito que vai Ah, repetir repete, repete a a dose. lista. vai repetir os mesmos nomes. Do lado do PS, Paulo Cafofo também afirmou hoje que já não vai ser o cabeça, Então, se forem 2 meses, vai perder duas o eleições. cabeça. As eleições são uma desgraça. É melhor se evitar uma. É derrota a mais. Muito bem. Depois a seguir as autárquicas, se calhar também vais se candidatar a presidente de qualquer coisa, de uma junta de freguesia, para aí, e pronto, e pode ser que seja candidato a presidente da República, que o PS ainda tem muita escolha para fazer. Muito bem, vamos aguardar pelos próximos episódios. Por cá, a campanha para as eleições regionais do dia 23 está na rua e os partidos têm tentado passar a mensagem, ora no porta a porta, ora com recurso às redes sociais. Rouba não está bem dispor. Eu disse tentar passar a Tá mensagem. bem, então. Bom, daquilo que já vi, que balanço é que faz à campanha até este momento? É uma campanha que já vai longa, E já vi alguma coisa, mas sinceramente muito fraca. eu não gostei de nada do que vi, começando pelo debate de ontem, aquilo, Pois. coisa de loucos. Portanto, pelo amor de Deus, eu acho que a gente só tem que perceber o seguinte: basta eleger um partido daqueles que tem as soluções todas para a Madeira na vida toda. Eles prometem resolver tudo. Como prometem resolver tudo e dar o céu na terra, só está resolvido. Qualquer um serve, está tudo resolvido. Não, está lá, quer dizer, há aqui uma falta de senso, uma falta de responsabilidade. Não há consciência do que se está dizendo, nem do que se está fazendo, nem do que se está propondo. É só dizer para a rua uma proposta, vem isto, vem aquilo, baixa impostos, aumenta Mas salários. essa não será uma consequência, digo eu, de haver apenas e só dois debates entre os principais protagonistas, ou seja, um na rádio e um na televisão. Não é pouco
para pouco tempo para transmitir tanto às Talvez, pessoas. talvez por causa disto se evitasse aquilo de ontem, porque acabou por não dizer todas. Eu, por acaso, dei-me à amassada, que eu tenho tempo, eu dei-me a amassada de ler os programas. Uhum. Mas só há 3 programas. Há o do PSD, que foi apresentado na Assembleia Legislativa, no governo anterior. Há o do JPP, que até já tem um programa desde que era de 2023, 2027, agora é 2025, 2029. E depois há um do Partido Socialista para este quadriênio que vem a seguir. E pronto, e aquilo dá vontade de rir. O do Partido Socialista, na questão fiscal, para se ver, tem 102 páginas. 102 páginas. Mas na matéria fiscal é meia linha, em que diz que vai baixar o IRS e o IVA. Nem sequer o IRC vai baixar. Não tem uma palavra de Centro Internacional de Negócios. Não tem nada, nada. Só tem baixar o IRS e o IVA. E, portanto, aquilo é encher papel com letras, fazer qualquer coisa. E nós não estamos a tratar seriamente a situação. Não sei se os madeirenses estão à espera de programa ou não estão à espera de programa. Se cada um já sabe o que é que vota, portanto, provavelmente conhecem as pessoas, vão votar nas pessoas, naquilo que conhecem delas e que acham que são capazes de fazer. Mas eu acho que valia a pena, uma vez na vida, a gente perceber que há aqui uma necessidade de haver responsabilidade no sentido de encontrar um governo. A Madeira precisa de um governo. A gente precisa de muita coisa, mas precisa de um governo. E, portanto, é por isso que eu estava a falar ainda há pouco. A Alemanha tinha um governo liderado pelo SPD, o Partido Social Democrata. O SPD passou para terceiro partido, mas vai-se coligar, já se coliou ontem, com a democracia cristã para fazer uma maioria e evitar que a extrema-direita, portanto, lidere um governo. E isto é que é a maior das simplicidades. Na próxima, é ao contrário. Aliás, a Merkel estava lá como líder da CDU, portanto, do Partido Democrata Cristão, estava lá com o apoio do SPD. Portanto, os dois maiores partidos, quem ganha lidera, e quem perde apoia. Não há, portanto, aqui uma coligação todos em negativa relativamente, portanto, a quem ganha. Portanto, eu acho isto. E agora, ainda por cima, temos aqui o agravante, que parece que ninguém quer aceitar o Dr. Miguel Albuquerque como presidente do governo no caso de ganhar as eleições. Mas também não querem outro. Não querem nada. E, portanto, isto, quando não se quer nada e quando não se procura uma solução, e, aliás, o debate de ontem, o que se percebeu, é uma incompatibilidade. Um diz que o outro quer ser presidente da Assembleia, o outro diz que ele não sei o quê, o outro vai ser isto, que vai ser aquilo. Quer dizer, uma incompatibilidade entre pessoas que estão todas ali nos convencendo que estão preparadas ou estão a pensar poder ser presidentes do governo da Madeira pronto, e garanto que não conseguem convencer as pessoas que qualquer um é a boa solução. Ricardo Vieira, como é que tem acompanhado a campanha? E aproveitando aqui um pouco a deixa de Miguel de Sousa, não sei se leu a crónica do Miguel de Sousa esta Leio semana. sempre. Esta ideia da Alemanha transponde aqui um pouco para a realidade É uma regional. ideia de um país que é uma referência, é um país que sabe viver com maiorias relativas e sabe encontrar soluções quando não há maiorias absolutas e soluções estáveis. A Alemanha há muitos anos que não tem maiorias absolutas de um só partido. Teve logo a seguir à guerra e depois nunca mais teve. E encontraram sempre soluções de concertação, de forças políticas para formar governos. Com os verdes, com os liberais, com os... É o Groco, não é? Portanto, é sempre uma solução de aplaudir. Embora eles tenham um sistema eleitoral curioso, que devíamos refletir sobre isso, talvez um dia
Os tais, possa falar sobre isso. os 5%. Não, os 5%, aquilo é uma norma que vem do tempo quando a Alemanha era dividida. Mas o que é curioso é, dentro das listas, as pessoas podem escolher o candidato que querem para deputado. A eleição é feita por listas, mas há um segundo apuramento Uninominal. uninominal, que é uma coisa curiosa que leva também a uma melhor identificação do eleitor com o eleito, que é um sistema curioso. Mas isso levar-nos a outros caminhos. O que eu queria referir é o seguinte: eu julgo que a campanha da Madeira, que não, de facto, eu partilho muito daquilo que o Dr. Miguel Sousa disse, até inclusivamente agora os cartazes do PSD, não é? Que é uma coisa também, E promete os outros, aquilo é tudo. 1003 casas, não Os pode ter 1.200 dois, euros de não- salário Não, mínimo. 1200 euros. Casas, eu vejo que era Camas hospitais. para 1003 camas. estruturas As casas também têm, residenciais não sei para quantas. idosos. Os Eh, 1.200 euros de salário mínimo. 1200 de salário mínimo, vai aumentar também com participação para os idosos, o complemento. Quer dizer, 1.440 euros. entrou-se agora naquilo que o Dr. Miguel Olha. ontem dizia que era bacalhau a pataco. Hum. O próprio PSD entrou no bacalhau a pataco. E eu julgo que isso tem uma razão, não é? Há uma razão de substância que é tentar ver se as pessoas vão votar. Porque eu acho que o que está a assistir aqui é um grande desânimo, desalento, eu diria até, por parte do eleitor normal. E se calhar o medo da abstenção crescer significativamente, leva a que as pessoas prometam estas coisas do dia a dia para ver se algum se sente motivado a ir lá ir. Agora, na minha opinião, eu quando começo a pensar, e sobre a autonomia, o que é que há? O que é que há de reflexões sobre A Madeira vai fazer 50 anos do seu regime autonómico para o ano. Não seria uma boa ocasião de se refletir nisto, pensar noutros próximos 50 Os anos, no que próximos fazer, passos. o que é que se vai fazer? Passos. Zero. Zero. Por exemplo, o sistema fiscal próprio. O Dr. Miguel Sousa, aqui há uns anos, fez disso de facto uma grande bandeira. 2013. Vejo referências, mas referências escassas. Aqui, pois, na substância não se vê nada. Por exemplo, a questão dos transportes, das acessibilidades. Só vejo aquela surpresa que está de guardada num bolso, não é? De que vai aparecer um, um barco de repente, mas só isso. Mas, e depois quem paga, quem não paga, como é os custos, como é que isto fica? Zero. Tem, Quer dizer, estas, tem viabilidade. estas questões estão feitas de tal maneira que, na minha opinião, tornam isto pouco credível. Tornam isto pouco credível. Embora eu acho que o que é que vai acontecer, não é? A gente agora também está num bocadinho nesta figura de bruxo a tentar ver o que é que isto vai dar. Eu julgo, quer dizer, vai ter que dar alguma coisa. Vai ter que dar alguma coisa. Ninguém suporta que depois deste ato eleitoral, que o terceiro, caiamos outra vez numa situação de instabilidade. Não, isto tem que dar alguma coisa. Uma solução foi apresentada há poucos dias aqui pelo Dr. Miguel Sousa, que também veio através do artigo, que seria uma coligação entre o PSD e o JPP. E Eu, ontem eu, por Miguel acaso Albuquerque gostava mostrou-se disponível para falar com com o o JPP JPP. no debate da RTP. Eu vou-me sentar para ver, não é? Vou achar curiosíssimo essa coligação, mas pronto, admito que possa ser uma solução. Mas pode haver outras soluções, não é? Inclusive, talvez. Mas se tu leres o programa da JPP, percebes que é fácil. Aquilo é só uma questão de pessoas. O resto é igual. Pois é capaz. Mas pronto, eu só digo isto porque vejo um assinte tão grande entre os dois líderes, o Elvio em relação ao Miguel Albuquerque e o Não, Miguel Albuquerque em relação ao Elvio, no que é de uma sábado. coisa E no, até mal educada. e no sábado o Elvis sozinho na televisão. Aí nem essa. Com o Gil Rosa. Mas uma coisa diabólica, né? Portanto, não Eu vais- até tenho vergonha de repetir o que o Elvis ia acusando o Miguel Albuquerque e na segunda-feira o Elvis levou em relação ao Miguel Albuquerque. na outra medida. E esse tipo de referências, não é? Que eu acho que até são a um nível mais. Até a um nível normal nunca se deveriam admitir, muito menos na política, onde tem que se exigir uma certa elevação de discurso, no sentido da responsabilidade, não é? Não pronunciam aí esse entendimento que foi agora aventado pelo Tom Miguel Sousa. Mas pronto, agora alguma solução vai ter que ter. É evidente que é curioso que os eleitos, os responsáveis políticos, estão a pôr no eleitorado aquilo que eles não conseguiram resolver. É uma coisa curiosa, não é? Nós, quando votamos nas pessoas para serem os nossos responsáveis, os nossos representantes, é para que eles arranjem soluções.
Não é o contrário, não é? Não é um pai de família que vem dizer aos filhos: olha, eu não consigo trabalhar, não consigo arranjar dinheiro para vocês olha que vão procurar lugar para ir comer. É assim, não é? As coisas não são assim. O resultado das últimas eleições foi sempre ilustrativo de que o povo queria que os partidos falassem entre si. Entende-se? E é isso que vai ter que acontecer. Isso vai ter que acontecer do ir para onde der. E o outro comentário que eu também juntava a esse que o Ricardo falou do autonomia zero, ou seja, parece que a autonomia se esgotou, está acabada, ou não vale a pena falar nela nem pensar nela, e não é verdade, vale a pena pensar, ser autonomista e ir um bocadinho mais adiante, com as cautelas e com o bom senso e que é preciso, mas há outra situação que chama a atenção é não há nenhuma novidade. Sim. Não há nenhuma novidade. Estão a tentar fazer do comboio. O Ou metro. do metro, não, o metro, eu já escrevi sobre o metro, vezes sem que monta. Portanto, não, aliás, A que ideia eu, é estudar um metro de superfície entre mas Funchal. um metro de superfície e eu escrevi até, repeti a escrita quando Canárias teve o apoio de metade, com participação de metade da construção de dois comboios. Um comboio entre Las Palmas, aeroporto, mais Palomas, e o outro Santa Cruz de Tenerife, aeroporto Reina Sofia e Praia das Américas. São 6 mil milhões de euros. E o governo espanhol vai pagar metade, o governo nacional vai pagar metade, fica pronto em 2030, se tudo correr normalmente, e está a andar. E, portanto, ninguém está aqui a inventar nenhum comboio, nem nenhum metro de superfície ou nome que queiram dizer. Com as Agora, devidas diferenças de orografia. Com como? as devidas diferenças de Não tem orografia. distância também. E distância, E, porque lá e de são número de muito mais pessoas. distância e de mercado, como Claro, é óbvio. Mas, portanto, isso merecia, como se fez com os estacionamentos na Madeira, como se fez com Horários da Funchal e as outras companhias, isso merece um estudo técnico, só de técnicos, que avaliam e veem bem todas essas circunstâncias e depois trazem ao debate e depois cabe aos políticos irem inventando a melhor solução entre aquelas que possam vir a ser apresentadas. Mas de resto não há uma ideia de dinheiro, receitas, zero, ninguém fala, só despesa, baixar impostos e depois agora nasceu uma conversa nova que é a conversa mais fiada que eu uso, que é devolver dinheiro às populações. Eles agora devolvem. do Quer excelente dizer, não, orçamental. não, não devolve nada, porque o dinheiro é das pessoas. E, portanto, eles estão a imaginar que não cobrar é devolver. Mas quando a obrigação é cobrar impostos na medida do que é preciso, na medida do necessário para cobrir um orçamento. Ora, têm um excedentário e não cobram. Essa conversa do devolver. Devolver o que é meu. Então alguém me devolve o que é meu. Então se eu lá que pago o imposto, vão-me devolver o imposto. Oh, amor de Deus, há Não, coisas. e, E e eu, penso e eu que pensam que as sim. pessoas são ignorantes, são burras, são tontas. Isto não é nada disso. Já não Se há é. excedente orçamental, seria bom diminuir a dívida pública, que tem um peso enorme no nosso orçamento. Juros, Claro, claro. claro. O Ricardo Vieira falava ainda há pouco de autonomia. Hoje, Luís Montenegro, na visita à BTL, foi questionado se viria à Madeira ou não e disse que não tinha. Eu falo de Luís Montenegro, que não tinha na agenda ainda essa viagem programada. Ao contrário de outros líderes que já fizeram saber que vêm cá à Madeira, na derradeira semana. O que é que lhe parece? A morta água da vírgula, 10ª vez à Vem Madeira. amanhã.
Vem Quem amanhã, sabe, pronto, a feira Mas desse, é mas vem. paga e a para isso. Catarina Martins está cá E é paga para isso, não é? Porque a Catarina Martins foi paga para vir fazer a campanha à Madeira. Aliás, e hoje está cá, a hoje está razão cá. porque despediram as senhoras grávidas é porque era preciso empregar a Catarina Martins para vir à Para Madeira poupar. fazer a campanha. Exatamente. A pergunta em concreto é se é necessário, é assim tão necessário os líderes nacionais virem cá à Madeira dar um empurrãozinho às candidaturas dos seus respectivos partidos. Eu acho que era melhor que os líderes regionais fossem em Lisboa resolver os problemas que estão lá Ok. pendentes. Não vejo utilidade nenhuma dessas vendas. Sinceramente, não vejo. Se viesse um líder partidário dos principais, do PS ou do PSD, e viesse à Madeira e trouxesse uma novidade, trouxesse uma proposta, trouxesse alguma coisa que valesse a pena e que desse conteúdo ao esforço que nós fazemos aqui na Madeira, e temos muitas situações que são desejáveis que aconteçam, muitas a pedir há muito tempo. Se fosse para ver, dizer, vota no PSD, não sei o quê, somos amigos e eu gosto muito do Miguel e eu gosto muito do Cafofo e eu gosto muito do. É tudo treta. É como o Ricardo estava a dizer, essa gente é toda dispensada, poupam dinheirinho, não nos chateiam em casa e, portanto, mantêm-se na sua vida porque a gente também não vai lá fazer campanha para eles. Na próxima semana também deverão ser divulgadas, pelo menos o Diário irá divulgar uma sondagem. Mas Esses estudos podem definir alguma coisa, podem mudar alguma coisa. talvez a abstenção. Talvez possa influenciar num sentido positivo ou negativo a abstenção. Ok. Em relação às escolhas partidárias, não acredito muito, sinceramente, não acredito muito. Há quem fala aí de algumas transferências de votos de determinados partidos de um para o outro. Não sei se isso vai acontecer, sinceramente. Não vejo, digamos, grandes sinais disso na rua, sinceramente. Mas se calhar pode ser a minha falta de visão. Ok. Hum, Miguel de Souza, Não, acho que, podemos confiar nas sondagens ainda. eu acho que as sondagens são um instrumento científico. Uma sondagem pode ser infalível. Pode ser infalível. Tem que se ouvir toda a gente. Portanto, ouve-se toda a Às gente. vezes depende da amostra, Não, é ouve-se isso. toda a gente, sim. A amostra universal para o dia de hoje seria infalível. Agora, não só a amostra de hoje não interessava muito, ainda que dê uma ideia, mas as pessoas não respondem com sinceridade a muitos desses telefonemas porque desconfiam muitas vezes de quem está telefonando, se aquilo é uma sondagem, se não é, se é o Jaime Ramos a tentar saber se ele vai votar no PSD ou não vai, ou não sei o quê. Portanto, há muita coisa dessa que baralha um bocadinho e faz com que as sondagens e depois mesmo aquelas próximas, eu lembro-me de uma vez para Santa Cruz o PSD ia perder as eleições municipais, a Mexico ganhava. No domingo seguinte, o PSD ganhou em Santa Cruz e perdeu em Mexico. Portanto, isso é tudo uma coisa que quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. E o pior é que os líderes partidários trabalham com muito estudo da opinião, não são tão fidedignos como as sondagens, são coisas mais leves, mais baratas, mais rápidas, mas às vezes podem nos enganar, os enganar. Mas a Madeira, por acaso, precisava de um estudo de opinião completo, não para efeitos eleitorais, mas para efeitos da gente conhecer a nossa democracia, a demografia, melhor, saber os jovens o que é que pensam, os idosos o que é que pensam, as meia-idade como é que é, nos conhecer melhor, nos darmos uma ideia e termos esse aperfeiçoamento de como são os madeirenses, de como nós em cada estrutura etária portanto, se identifica o que é que gosta, o que é que não gosta, como gosta de ter e tal. Até era bom para aqueles que conduzem a vida política da Madeira, porque conhecendo melhor é mais fácil trabalhar e é mais fácil de satisfazer. Ricardo Vieira,
falta aos políticos conhecerem verdadeiramente o povo madeirense na fase em que estamos. Eu, em virtude de ser pai e conhecer muito a malta nova, o que sinto é que os jovens estão muito aliados de tudo isto. Não acreditam que a política lhes traga grandes surpresas nos próximos tempos. Mas eu não E, falava só na política, eu estava a dizer do que é que sim, gostam, sim, sim. não é na política, o que é que Digamos gostam as suas. em Isso é um toda tema a sua vida. interessante. Isso por acaso era um tema interessante, falarmos sobre isso, Uma porque estatística demográfica, uma eu opinião, tenho vindo a uma dizer leitura das pessoas que o todo. eu tenho vindo a dizer que a juventude, ao contrário da minha altura, em que nós tínhamos alguma A preocupação Universidade da Madeira podia fazer isso. nós tínhamos alguma preocupação com o futuro. Nós gostávamos de ter uma carreira, gostávamos de ter uma casa, um carro e tal, construir uma Exatamente. família e tal. Hoje vejo os miúdos muito preocupados com o imediato. O futuro há de ser o que for. Não os vejo com muita preocupação em que constituir carreiras, em ter grandes casas. Não os vejo com essas preocupações. Têm outro estilo de vida, talvez este sistema social que a gente criou lhes permitir também ter esta liberdade de não ter que pensar muito no futuro. Mas depois levanta alguns problemas. Eu, por exemplo, vejo na minha profissão, são cada vez menos os jovens que vão para a advocacia pura e dura. Muitos metem-se no governo, outros nas empresas, querem ter horários de trabalho, períodos de férias, descansos e assistências. Portanto, é um sistema diferente. É um Mas sistema- eu acho que é uma situação é um bom tema que para um dia. complementa isto e que é uma verdade com que nós devemos viver um momento presente, é de que estamos a viver um bom tempo na Madeira. Estamos a viver um bom tempo. A única coisa que estou é a política. A gente não consegue arranjar política, porque as pessoas razoáveis, as pessoas com algum estatuto e alguma estrutura cultural e de conhecimento e de entendimento, eficazes, competentes, boas, foi toda a vida. Ninguém quer ficar na política. Isto não, eu lembro-me no 25, no princípio da autonomia, a Assembleia Legislativa tinha pessoas que provocavam ali uns debates com alguma qualidade, muita qualidade, Sem dúvida. e eram completos, via-se que havia ali, e isso ajudou a acarrear na autonomia, a acarrear no Parlamento, a fazer com que nós todos pudéssemos construir alguma coisa coletiva. Tem uns exageros de uns e a coisa, mas isso é o normal. Não há nada disso Se agora. perdeu-se. Aquilo encher a plateia não, aquela estrutura, Aquela aqueles raiz. lugares da assistência da Assembleia, hoje em dia deve ser impossível. Aqui naquela altura havia pessoas que ficavam na rua, na Sim, cadeia, sim. havia bicha para entrar, Sim, sim. portanto, para ir assistir aos debates, e faziam-se lá jornadas parlamentares fantásticas, e eu assisti a muitas como membro do governo, e hoje não há, a política está muito por baixo. Se a gente olhar, pouca gente de qualidade manteve-se na política. Muitas vezes até se pensa, porque será que aquele está na política? Porque são tudo pessoas que poderiam perfeitamente ser bem aproveitadas em projetos empresariais, mesmo em profissões liberais e tudo mais. Portanto, hoje a Madeira está confortável, as pessoas têm emprego, as pessoas são bem remuneradas, relativamente bem, vivem com segurança, não acontece aqui nada de especial, portanto, de um ponto de vista negativo, a gente tem um problema da política, mas também tem que ter sempre um problema, não é? Se calhar é melhor ter um problema na política do que ter a situação económica desastrosa, ter a questão social também muito fragmentada, muito dividida e muito agressiva. Portanto, olha, ainda bem que se calhar é a política, mas a política é muito má e eu acho que o resto está relativamente bem. Creio que comunga da ideia para. Embora eu estava aqui a pensar que este programa estamos aqui um bocadinho em lamúria excessiva, não é? Numa lamúria excessiva, numa descrença absoluta. Eu, apesar de tudo, Há acho esperança. Não, eu estou a dizer que só na política. Isso é a esperança da política. eu acho que há esperança. No resto eu tenho muita esperança. Temos que acreditar. Aliás, tenho certeza. Aliás, vou dizer uma coisa. Eu acho que a malta nova, nós temos excelentes
miúdos, bem formados, com preparação técnica e tudo. E espero que eles se entusiasmem pela política e tomem conta disto. Isso eu acho que era uma boa solução. Renovar. Muito bem. Fica a mensagem. O debate da semana está de volta daqui por 8 dias. Até lá, Daqui bom por- fim de semana. Muito bem, bom fim de semana Bom para fim de todos. semana.